Olá, pessoal, para que você conheça melhor a atuação de um nutricionista no serviço público, eu converso hoje com a Amanda Menon Machado. Amanda, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua carreira dentro do serviço público. Eu gosto muito, né, quando aqueles que já foram concurseiros, já tiveram do outro lado, tem esse carinho para quem estuda ainda, porque o objetivo aqui é não só falar da carreira, mas poder motivar também as pessoas que estão do outro lado a seguir no serviço público. Eu acho que melhor ainda poder seguir no serviço público na sua área de formação. Então, mais uma vez, obrigada. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí um pouquinho de você. Thaís, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Olá a todos do Estratégia, nossos corujas que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Então, eu sou Amanda Menon, eu sou nutricionista, tenho 35 anos, sou formada há 14 anos e atuo em concurso. Eu atuo na área da alimentação escolar em concurso público há 12 anos. Então, eu sou responsável técnica da alimentação escolar de um município chamado Nova Fátima. Meu trajeto assim profissional, ele foi bastante sempre voltado para a área de cozinha industrial. Antes de Nova Fátima, eu trabalhei também no município de Rancho Alegre através de concurso público. Então, eu costumo falar que quem começa nesse mundo do concurso público dificilmente para na primeira oportunidade, né? É um bichinho que pica a gente assim e a gente quer sempre mais. Então, atualmente, além de ser nutricionista da Prefeitura de Nova Fátima, eu continuo me considerando concurseira, né? Porque sou professora aqui do Estratégia Saúde, atuo no momento sozinha na parte da nutrição, então eu estou lá na saúde com o curso todo de nutrição e também auxiliando em algumas outras disciplinas, né, de outros cursos que são necessários. E isso me ajuda bastante a me manter atualizada completamente nesse mundo dos concursos. Eu continuo estudando, continuo prestando concursos, porque por estar em prefeitura, nós vamos conversar no decorrer da nossa conversa aqui, né? Mas já adianto que quando você é concursado, na maioria das vezes você consegue ter um cronograma de mais atividades, né, no seu dia. Então, eu chego no meu trabalho em tal horário, saio tal horário, é diferente de um empresário, por exemplo, de uma pessoa que não tem esse horário de entrada e saída, que acaba tendo uma disposição de horário muito maior de necessidade no trabalho, né? Então, eu continuo conseguindo estudar. Sobre a minha formação, eu sou também mestre em ensino. Sou especialista em nutrição clínica e alimentos funcionais e especialista em segurança alimentar e nutricional. E também tenho faculdade de gastronomia, que eu amo esse mundo da cozinha, é minha terapia, gosto muito da parte de pães, de fermentação natural. E tenho faculdade também, licenciatura em biologia. Então, eu sempre gostei muito de estudar, não pretendo parar aqui nem em faculdade, nem em concurso. Então, espero que tenha bastante dica aí para quem está estudando durante a nossa entrevista hoje. Uhum. Amanda, eu vejo que na área da saúde, né, as maiores oportunidades, digo até, às vezes não muito em número de vagas, mas em quantidade de concursos, estão nas prefeituras. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre as suas experiências, né? Hoje você está na prefeitura de Nova Fátima, mas passou por outras experiências. Há quanto tempo você está nessa prefeitura? Então, Thaís, em questão de concursos, de experiência em prova, desde que eu me formei, o meu pai ele é aposentado do Banco do Brasil, minha mãe também, então eles sempre me incentivaram muito a ir para esse lado do concurso. Meu pai falava assim: não vou te obrigar a nada, mas eu te sugiro você tentar um concurso público, porque por conta da estabilidade, da segurança, né? Então ele sempre despertou em mim essa vontade. Então, combinando com essa parte minha de interesse em estudo, que eu sempre gostei muito de estudar, veio a calhar, né? Então, eu comecei a prestar concurso desde que eu me formei, prestei muitas prefeituras, prestei Federal do Espírito Santo, a universidade, que eu quase passei, eu era muito novinha, eu tinha 22 e eu lembro que era uma vaga, então tinham só cinco pessoas a serem aprovadas, né? E eu fiquei com a mesma nota do terceiro, quarto e quinto lugar. Então, eu não fui aprovada por conta da idade. Mas eu quase, nossa, e tinha muita vontade de morar lá pro lado do Espírito Santo, que minha mãe é lá do estado, né? Então, sempre prestei muitas. Fui aprovada e convocada no concurso da Prefeitura de Medianeira, de Marechal Cândido Rondon e de Rancho Alegre, antes de Nova Fátima, né? Então, convocações aconteceram e eu tive que escolher. Acabei optando por uma cidade que fosse mais próximo da cidade que eu já morava. Uhum.
E até uma curiosidade, Amanda, eu vejo que muitas pessoas, né, apesar da gente ter comentado aqui, que são muitas as oportunidades em prefeituras, mas muita gente tem medo de fazer o concurso, porque como você falou, dizer uma vaga, duas vagas, cinco vagas, né, para cargos específicos, e acaba fugindo um pouquinho, fazendo concurso em outra área de formação, mesmo não sendo o sonho. Dá para ver que você ama muito a sua área. Em algum momento você deu uma escapadinha aí, fez concurso, por exemplo, para a área administrativa, para áreas que fosse para qualquer área de formação? Thaís, esse ano um mês que eu prestei um concurso do Conselho Federal de Psicologia, não, Conselho Regional de Psicologia, porque eu pretendo mudar para Londrina. Eu moro no interior do Paraná e tenho a pretensão de mudar para Londrina, que é uma cidade um pouquinho maior, é onde está instalada a empresa que o meu marido atualmente trabalha, então a gente está nesse momento de transição, né? Então, por conta de ter esse número limitado de vagas de concurso na região e tudo mais, né? Realmente porque a prefeitura tem aí concurso uma vez, depois de quantos anos que vai ter de novo para o cargo de nutricionista que não precisa de tantas funcionárias, né? Falei, poxa, eu não me penso como uma CLT, não me imagino como empresária, também não tenho um perfil. Eu gosto de ser concursada, eu gosto dessa vida que o concurso me traz. Então, eu gostaria de sair do meu concurso da Prefeitura de Nova Fátima só quando eu passasse no concurso em Londrina, né? Então, prestei ali Londrina, Ibiporã, Rolândia, Cambé, fiquei ali, né? Não entre os primeiros colocados, tenho esperança em alguns deles, mas daí eu falei, poxa, nada me impede de prestar também concurso na área administrativa, né? Então, fiz sim, essa vez, auxiliar administrativo para a parte lá do CRP, mas confesso que o que eu mais quero é continuar na minha área, né? A gente. É, um estudo, uma formação continuada, a gente busca sempre se atualizar e tudo mais. Eu tenho material, o melhor material do Brasil nas minhas mãos, né? Então, sair da minha área, assim, é a última instância, porque realmente eu gostaria de continuar e sei que eu vou continuar, tenho certeza. Ah, com certeza. Às vezes a necessidade faz desviar um pouco o caminho ali, Um mas depois com a pouquinho, tranquilidade de estar perto do marido, ali perto da onde queria poder voltar, retomar os estudos, ou nem parar os estudos, buscando não oportunidades na área pararia. de formação. Acho que isso que é o mais importante, né? Eu vejo que muitos Exatamente. deixa de fazer concursos na área de formação, preocupado com vaga, com esse tipo de preocupação. Eu acho que tem que ser uma Exato. necessidade, como você disse, se você ama o que você faz, buscar sempre fazer concursos na sua área e buscando uma outra oportunidade ali, que seja por necessidade financeira, seja necessidade, realmente, como você disse aí, de acompanhar o cônjuge, mas sempre lembrando, você vai desviar o foco, vai ser mais matérias novas para estudar, vai ser um trabalho a Sim, mais e depois ter que retomar aí para a sua área retomar. de formação. E falando em área de formação, quando a gente fala em nutricionista, a gente pensa, né? Você atua em escola, mas a gente pensa em atuação, por exemplo, em UBSs, né? UPAs, em sistemas de saúde como um todo. Um nutricionista em concursos gerais de prefeituras, né? E geralmente em que áreas que eles podem atuar dentro daquele município? Então, em prefeituras especificamente, normalmente nós somos escalados para alimentação escolar ou também para a área hospitalar, parte clínica, e aí dentro de cada uma dessas áreas existem as sub-áreas, né, que a gente fala. Então, dentro da área clínica, por exemplo, você pode, dependendo do tamanho do município, você pode ir para as vertentes de atendimento de nefro, atendimento de recém-nascido, atendimentos específicos que precisa nesse sentido, né? Mas geralmente você presta o concurso para ser nutricionista da prefeitura, não sabe exatamente onde vai trabalhar, e aí, na hora que você é convocada, que acaba vendo as necessidades, né? Onde que precisa encaixar aí, porque existe um número mínimo de nutricionistas por aluno, existe um número mínimo de nutricionistas por leito, por pessoas atendidas na UBS. Então, o município ele vai ver essa necessidade de onde que consegue, onde que tem a necessidade de encaixar o profissional no momento. Uhum. Às vezes a gente esquece, né, que às vezes está ali com algum ente internado no hospital público, principalmente, ou ali na escola, a criança ali repetindo a merenda, que não é ali realmente, o que que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver o que que tem na geladeira. Não, tem o trabalho de uma nutricionista por trás para garantir a saúde, né, não só de quem está ali nos hospitais, mas principalmente também das crianças que estão ali no ambiente escolar. Não é só assim, o que dá na telha hoje a gente vai fazer e vai Imagina. servir. Com certeza, tem até resoluções, né, muito burocráticas, a resolução do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, é um programa que é obrigatório o segmento dele,
para quem está trabalhando nessa área. Então, tem bastante cálculo para fazer, né? Tem que atender às necessidades especiais dos alunos que tenham alguma limitação, assim, diabéticos, algum tipo de alergia. Então, existe bastante trabalho por trás de um cardápio, seja ele dentro de uma escola ou dentro do hospital, né? Então, vai além do cardápio mesmo, nossa função. E também essa questão que você falou sobre a saúde, né? Mesmo que a gente esteja alocado dentro da educação, é uma formação da área de biológicas, então todo nutricionista ele nasce e se mantém dentro da saúde, não importa em qual área ele escolha atuar, né? Sempre visando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Imagino que o horror do nutricionista é fazer ali, né, um cardápio bonitinho. Escolas maiores, às vezes tem uma cantina particular lá dentro. Em vez da criança estar comendo a comida da cantina, está comprando uma fritura, uma coxinha da Sim, cantina. até essa questão mesmo, a resolução ela tem trazido, né, essas modificações, assim, na nossa época de escola, não sei quantos anos você tem, mas vamos dizer assim, nossos 30 e poucos anos, né, a gente tava, pelo menos eu, a gente, quando era criança, tinha lá coxinha, um refrigerante para a gente comprar. Hoje em dia já existe uma proibição desse tipo de alimento em escolas, né? Tanto as públicas, que daí têm o acesso ao alimento pela merenda, quanto as particulares também têm os tipos de alimentos que podem ser servidos ali para venda. Então, tem esse cuidado da política pública da alimentação, né? Que vem cada vez melhorando. Aí a gente ouve nas escolas assim, ah, na minha época eu comia e não morri. A gente ouve muito isso. O nutricionista ouve horrores essa frase, né? E não é bem assim. A gente vê os efeitos que a má nutrição vem trazendo para a população, né? Excesso de peso em muitas crianças. Então, precisa partir das políticas públicas para que esse quadro ele torne a ser interessante no âmbito da saúde dessas crianças. Então, proibir refrigerante e doces e salgadinhos fritos é o mínimo que a gente precisa fazer para começar nisso, né? É interessante isso, tá vendo? Faço as entrevistas e aprendo também. Na minha época de Sim, escola, de sim, regularidade, eu tô com 36, era a cantina da escola, estudei escola pública grande parte da minha vida, e do lado tinha uma cantina. Então, quando você via gente lá na fila da merenda, outros ali comprando a coxinha, né, com aqueles guaranazinhos, assim, pequenininhos, tinha lá, esse mesmo, né? e na época era baratinho, né? Ainda mais dentro de uma escola Era pública. 1,50, era o salgadinho e o refri, né? O lanche E quem não completo. comprava queria, assim, acaba dando vontade, né? Esses lanches diferentes. Uhum. Ainda bem que tá mudando, né? Acaba ficando uma coisa mais justa ali, tanto nutricionalmente quanto socialmente falando mesmo, que as crianças que não podem comprar, elas não ficam passando vontade de ver os amiguinhos comendo coisa muito diferente. Uhum. E acho que essa questão da educação nutricional também, né? Como você disse, na nossa época a gente já tinha esse pensamento, né? Que comia porque a escola liberava essa venda ali, então não se falava muito sobre isso, sobre os riscos, né, da fritura. Às vezes era recreio, era 9h30 da manhã, tava a gente comendo coxinha frita. Exato, E não hoje comia nada para ir para a escola e na escola o desjejum era coxinha, né? uhum. Então, é muito interessante isso, mostrar que o papel do nutricionista, né, vai muito além, né, principalmente com esse papel que você faz aí com crianças, até te perguntar, escola municipal, eu acredito que sejam crianças ali, né, das primeiras idades, até antes do ensino médio, seria isso? Até o nono ano? Isso, na escola que eu trabalho, eu atendo o CMEI, então é de 0 anos até quinto ou quarto ano, isso eu confundo, até o quinto ano. Aí depois eles vão para a gente chama de ginásio, né? Aí o ginásio já é a escola estadual, ali onde eu trabalho, então daí não compete a nutricionista do município. Então é nenezinho, que também não tinha isso na nossa época, né? Do CMEI, desse todo esse cuidado que tinha na alimentação e tudo. Então tem que cuidar da alimentação do nenê que fica lá período integral. Tem crianças que vão para a creche antes dos 6 meses, que ainda deveria estar em aleitamento materno exclusivo. Então tem muitos detalhes e a nutrição é uma ciência que a todo tempo tem novidades, né? É diferente de, vamos supor aqui, bom, não sei qual do osso, da parte de fisioterapia que tem lá algumas disciplinas que não modifica, por exemplo, a anatomia, né? A anatomia dentro da nutrição, muita coisa não vai mudar, porque o corpo humano ele é sempre a mesma coisa. Agora, dentro da nutrição é uma ciência que o tempo todo, o que que faz bem? Já o ovo já foi o vilão, já foi o mocinho, o café já foi o vilão, já foi o mocinho. Na época que eu me formei, agora, se eu for botar em prática o que eu aprendi há 14 anos atrás, com certeza muita coisa mudou, né? Então é uma ciência que o tempo todo precisa
a gente tem que acompanhar, se atualizar para poder entender quais são os benefícios do ovo para ele não ser mais o vilão da capa de revista. Enfim, tem muitos modismos dentro da nutrição, e então por isso que o concurseiro aí da área da nutrição precisa estudar com material de qualidade que tenha, que seja confiável, né? Que tenha fontes confiáveis dentro dele. Uhum. Nossa, achei Que super é igual o nosso do Estratégia, claro. Já achei super interessante isso, né? O seu papel como nutricionista escolar, principalmente ali na primeira infância, ensinando, né? Do mesmo jeito que a gente ensina a criança a comer brócolis, né? A degustar e gostar, né? A criança também vai aprender a comer uma batata frita, a degustar e gostar. Então, a educação desse Exato. paladar ali na primeira infância deve ser muito legal. Imagina uma criança que comeu um legume, uma verdura diferente ali, que muitas vezes não comia em casa, falando que chega em casa, que comeu e gostou. Exato. Deve É ser isso que acontece, é maravilhoso. legal esse papel da nutricionista. Então, falando um pouco mais, né, eu queria que você me falasse sobre o seu dia a dia de trabalho. E se é possível também conciliar com outro emprego público, com atendimentos em consultório, por exemplo. Então, minha carga horária lá da prefeitura é 30 horas. Então, eu trabalho 6 horas por dia durante os 5 dias da semana. É um trabalho muito tranquilo. Então, assim, no meu horário de almoço, por exemplo, eu consigo conciliar o horário de almoço com o estudo. Eu consigo chegar em casa não esgotada e continuar estudando. Eu trabalho aqui no Estratégia, né? Então, é meu segundo emprego. Então, à noite eu sempre tenho compromissos, dou aulas ao vivo, ou faço gravações de aula, ou os materiais escritos. Então, possibilita, sim, que trabalhar em prefeitura, trabalhar nesses cargos públicos, permite que a pessoa tenha essa flexibilidade, até de horários, né? De horários nem tanto, mas de atividades mesmo, de manter uma rotina de trabalho, de criar a sua própria forma de desenvolver as suas atividades, né? E acredito que também dê para conciliar com clínica. Eu já trabalhei em clínica no começo, 2016 mais ou menos, eu trabalhei em clínica, só que não é muito meu perfil, sabe? Eu não gosto muito dessa parte clínica. Eu me identifico mais com cozinha industrial. Mas dá para conciliar em dar aula à noite, né? Se quiser fazer até mesmo um concurso, prestar um concurso para ser docente de universidades e tudo mais, consegue pegar 20 horas. Eu já fiz o meu mestrado durante o meu serviço de concurso, e, inclusive eu fiz parte da minha pesquisa, eu fiz lá no Canadá. Fiquei 4 meses estudando no Canadá. A prefeitura ajudou financeiramente, ela me deu essa licença, então eu continuei. Não é que ajudou financeiramente, eu continuei recebendo, foi tipo uma licença premium, sabe? Uhum. Por conta de estar fazendo o trabalho, a minha dissertação era sobre os alunos ali do município, então eu consegui desenvolver a minha pesquisa e levar o nome de Nova Fátima lá para o Canadá, na Universidade de Montreal. Então, será que alguma outra empresa, uma empresa particular, ou eu sendo autônoma, eu conseguiria fazer o que fiz, né, de passar 4 meses lá, recebendo o meu salário, desenvolvendo uma pesquisa de onde eu trabalhava. Então, acho que isso é um ponto super legal aí, que sirva de inspiração para os alunos. Para também, eu tenho vontade de fazer mestrado, mas tenho vontade de entrar no concurso. Gente, dá para fazer tudo. Pode ter certeza que com vontade, com dedicação, a gente consegue encaixar muitas outras atividades aí dentro do nosso dia. Você comentou sobre poder conciliar, né, com outro emprego público, com clínicas, no caso aqui com a docência, dando aula aqui para estratégia concursos, né? Isso, claro, dá um up também na remuneração, mas falando especificamente da remuneração do nutricionista, qual é a remuneração inicial, quais os benefícios também, no seu caso? Então, Thaís, geralmente, eu trouxe até uma colinha aqui com alguns números para a gente passar mais certo para os alunos. E geralmente no inicial, remuneração de nutricionista está em torno de 3.500. Lembrando que no Brasil a gente ainda não tem o piso salarial, né, do nutricionista. Então, dependendo da região, a gente consegue atingir uns 3.500. Existem concursos com uma remuneração menor, mas até mesmo o próprio estratégia, os professores do estratégia buscam não incentivar esse tipo de posição da banca, né? E eu costumo não fornecer cursos para prefeituras que tragam um salário e uma remuneração muito baixa, para não para realmente uma forma de protesto, né? Porque a gente estuda durante 4 anos e algumas universidades trazem aí durante 5 anos, para trazer um salário menor que 3.500 é inviável. Então, o estratégia costuma nem
fornecer cursos quando a remuneração é muito baixa, né? E aí, prefeituras, em torno de 5.000, tá? A remuneração inicial. EBSER esse ano está em torno de 7.600. Tribunais, que é uma das melhores possibilidades, né? Está em torno de 12.000 o inicial de nutricionista. E claro que, juntamente com a remuneração inicial, vem junto os benefícios. Então, bonificações de acordo com o título, se a pessoa tem uma especialização, doutorado, um mestrado, isso agrega além da tão sonhada estabilidade também, né? Que não tem como não considerar isso um, um bônus, né, para quem está prestando os concursos. E muitas vezes tem plano de saúde, plano odontológico, esses outros tipos de agregações, assim, no valor. Uhum. Vale alimentação, vale transporte. Você comentou que a sua carga horária é de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Essa é a média para quem trabalha em prefeitura, mas pode chegar a 35, 40 horas. Existe alguma regra em relação à carga horária do nutricionista? Normalmente é 30 ou 40. A maioria das prefeituras traz como 30 horas. Por exemplo, se você vai prestar uma prefeitura menor, que provavelmente vai trabalhar só em uma das secretarias, então você vai atuar ou na saúde ou na educação, é de 30 horas. Quando eles colocam de 40 horas, é porque a- as atribuições do cargo elas são um pouco mais extensas, então às vezes tem que trabalhar um pouco na parte da assistência social, né? Mas observando os editais, eu tenho visto que bem dividido ainda, 30 e 40 horas. Talvez pende um pouco mais para 30, mas pode chegar a 40. No seu caso, você trabalha ali com crianças menores, né? Mas levando em consideração que o município tem que atender crianças até ali o nono ano, eu digo crianças, né? Porque eu tenho filho adolescente, para mim são crianças ainda. Como que é Criança, a gente, quando é essa idade, Como que foi no seu caso a escolha da unidade escolar, né? Claro que isso vai o que atender a demanda da prefeitura, mas havia possibilidades. Você foi para uma escola onde havia vaga, foi uma escolha trabalhar com crianças menores. onde eu trabalho é uma cidade pequena, em torno de 7.000 habitantes. Então, nós temos quase 1.000 alunos. É bem pouco comparado com muitos lugares, né? E aí, a prefeitura ela só tem uma nutricionista da alimentação escolar, então eu sou sozinha para todas as escolas. E aí nós temos uma cozinha central, né, que é onde a gente faz toda a comida, e tem o carro da merenda que daí distribui a comida pronta para as escolas. Somente o CEMEIS, né, o Centro de Educação Infantil, que tá aí, a gente fornece os produtos, também sou eu que crio os cardápios, e aí produz na própria escolinha. Mas daí não teve essa possibilidade de escolha, sendo que é uma nutricionista só para todo mundo. O certo seria mais uma nutricionista no quadro técnico, então uma de responsável técnica e uma de quadro técnico, né? Mas geralmente a nutricionista, nos municípios que têm mais escolas, geralmente elas ficam locadas numa secretaria de educação, por exemplo, né? Então ficam locadas num único local e elas se dividem para atender um número específico de escolas, né? E aí, em alguns casos, a nutricionista, ela, por exemplo, tem que acompanhar 8 escolas de tal região da cidade. Então, ela tem que dividir a sua carga horária para um dia na escola um, outro dia na escola 2. Então, isso vai variar bastante. Geralmente não pedem para escolher, não dão essa opção da nutricionista escolher qual escola vai. Ou, por exemplo, professor em escolas, eles escolhem, né? Ah, eu quero trabalhar com pré, eu quero trabalhar com quinto ano. Nutricionista não tem muito essa questão, até onde eu tenho conhecimento, né? Então a Hum. gente tem que estar preparado aí para atender todos os alunos, desde a primeira infância, né, da introdução alimentar, em que a criança está aprendendo a comer, conhecendo os alimentos, até aquele momento da pré-adolescência, que também não sei qual fase que é mais difícil. Eu não tenho filho, então talvez você consiga trazer para a gente, Thaís, o que é mais difícil aí de um recém-nascido não, né, uma criança que está com a introdução alimentar é mais fácil ou mais difícil de comer do que um pré-adolescente aí? E eu acho que aí entra a educação da família, viu? O que É a família até traz em casa de histórico, porque realmente eu acho que a criança tem mais facilidade, né? Ela não é muito. Tem criança que aprende muito pelo visual, então vê uma beterraba, às vezes pela cor, chama atenção ali, não verdade. quer, né? Os meus filhos aprenderam a experimentar, a dizer sim que não gosta, tem todo o direito de não gostar,
mas experimentarem primeiro para falar, não, realmente eu não gosto, meu paladar não tá para isso, mas eu acho que vai muito do que tem de experiência em casa, né? Acho que a escola é importante sim, mas eu acho que o que traz de experiência de casa também faz muita diferença, de dar continuidade, né? Eu sempre vejo que a escola precisa ser parceira com a família, então tem que ter a parte educacional em todos os sentidos, financeiro, alimentar, de todos os sentidos, vindo de casa também, também na escola. A gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade de escolher muito o que comer dentro de casa, né? Muitas vezes a criança ali dentro de casa não tem essa preocupação nutricional, a preocupação é só o que comer, né? Ter o que comer. Então, acho que a escola vem Sim, com um papel importante também nesse sentido, principalmente nos casos onde a alimentação principal muitas vezes é dentro da escola, né? Então, trazer sim, algo que vai juntar, né? O que vai ser de nutricionalmente saudável, muitas vezes pensar também naquilo que vai alimentar por mais horas. Então, eu imagino o papel importante que os nutricionistas têm, pensando não só nessa questão nutricional ali do momento, mas pensando no pós, né? Como vai ser quando for para sim. casa, como vai ser a alimentação em casa, daqui a quanto É, tempo será que ele vai se alimentar, né? Será que essa é a alimentação principal ou não? Então, eu vejo que os nutricionistas, principalmente, né, onde estão em lugares aí mais vulneráveis, o papel importante que tem na vida das crianças e das famílias também. Eu vi que na pandemia, né, foi um problema muito grande, a gente viu noticiando isso, que muitas crianças, a alimentação principal era na escola, e aí não estava tendo aula, né, e aí veio ajudas do governo e tudo para que essas crianças pudessem ter exato. uma alimentação dentro de casa também, quando às vezes a principal ou a mais importante, aquela nutricionalmente falando em quantidade também era na escola. Sim. E eu fico muito feliz, na verdade, de ouvir essa sua fala a respeito de como você tratou com os seus filhos, né, a alimentação, sobre experimentar, né? A gente foca no experimento, na experimentação, e a criança ela tem o direito de não querer comer alguma coisa. Ela tem o direito de não querer, não gostar. A gente também não gosta de tudo. Talvez você tenha algum alimento que não goste, eu não gosto de goiaba, por exemplo. Então a gente pode escolher, mas é importante das crianças entenderem que tem que experimentar antes, é importante experimentar de várias formas esse alimento. Se ele não quiser comer, eu costumo, como eu trato com crianças pequenas, eu costumo trazer essa parte lúdica das cores, por exemplo, com eles, né? Então, se você não gosta de comer o tomate, né, um alimento vermelho, você tem que escolher algum outro alimento vermelho para você gostar. Porque as vitaminas, elas vêm de acordo com as cores. Então, se você não gosta de alface, mas você come couve refogadinha, ótimo, você está comendo a comida verde. Então, a gente tem que sempre escolher as cores dos alimentos ali, pelo menos um de cada cor, para a gente poder comer. Então, tem várias formas de educação nutricional aí para tratar com as crianças. É muito leve, é um trabalho muito gostoso. Às vezes, as nutricionistas que trabalham em parte de clínica, hospital, falam: Nossa, eu não me vejo em cozinha de jeito nenhum, então eu quero tranquilizar quem também presta concursos aí de nutrição e que não sabe onde que pode cair. Gente, é gostoso. Toda a área da nutrição tem os seus prós e contras, né? Mas não precisa ter medo de cozinha. Eu sou apaixonada por cozinha e por criança, então se a gente começar a falar disso aqui, vai até amanhã, né? Amanda, pelo que você comentou, né, apesar de ser uma formação única, claro, pode ter especializações, enfim. Quando você faz um concurso, existe a possibilidade de você não saber muito onde cair. Então, mesmo sendo um concurso específico para sua área de formação, você acredita que precisa ter um perfil para de fato gostar do que faz, não correr o risco de estudar, 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 passar no concurso, depois perceber que não é aquilo que queria? Você acredita que é preciso ter um perfil? Ou a partir do momento que você vai trabalhar na sua área de formação, né, é meio que difícil você não gostar do que você vai fazer. Pessoalmente, eu acho que tem que ter um certo perfil, assim, as pessoas, os concurseiros, os nutricionistas concursados, eles têm um perfil um pouco diferente de um nutricionista autônomo. Estou trazendo aqui para minha área, mas eu acredito isso no macro também, sabe? Algumas pessoas elas têm um perfil empresarial, têm um perfil para desenvolvimento, para liderança dentro de uma empresa particular, né? Desenvolver a sua própria empresa, ou até mesmo nutricionista, ela ter a sua clínica, ela gostar dessa autonomia, de não ter ninguém mandando, de não ter chefe, de ter horário que ela que faça. Então, eu acredito que existe um pouco de diferença assim no perfil de quem é concursado, sabe? A questão da estabilidade é uma pessoa mais conservadora nesse sentido. Então, vai ter um chefe, você vai ter que cuidar, vai ter que liderar
equipe normalmente, né, dentro de uma cozinha. Então precisa ter esse perfil de trabalhar em equipe, precisa ter paciência de lidar com as pessoas, né, tanto no atendimento, no hospital, ter aquela empatia quando está trabalhando na área da saúde ou até mesmo com a criança, entender que cada indivíduo é diferente, né? Então precisa ter um perfil. Acredito que com essas qualidades que eu estou citando, assim, com paciência, com boa comunicação, né? Sabendo respeitar uma hierarquia, querendo estudar, querendo se atualizar, não é porque passou num concurso que as resoluções não mudam, que as normas que precisam ser seguidas vão ser sempre as mesmas. Isso está tudo e sempre em muita mudança, e eu acho que o nutricionista, ele é uma possibilidade dele se conhecer melhor quando ele lê integralmente, por exemplo, o código de ética que a gente tem, né? Então, o código de ética do nutricionista, ele traz todos os nossos direitos e os nossos deveres. Então, enquanto profissional, você lendo o código de ética, você vai entendendo, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é permitido, isso aqui eu não posso fazer de forma nenhuma, é proibido. Esse aqui é meu direito dentro de um trabalho público, esse aqui é o meu direito de acordo com a imagem, né, de divulgação de imagem dentro da internet. Então, acho que existe sim um perfil aí que você, se você presta concurso, se você está estudando para concurso, com certeza o seu perfil é para essa parte aí, que senão você não estava nem pensando, você estava aí desenvolvendo outras atividades diferentes, né? Porque a sua afinidade seria outra. Uhum. Amanda, a conversa está muito boa, pelo jeito teria assunto aqui para entrevista de horas, mas o pessoal que estuda não costuma ter muito tempo, né? Então, para a gente já encerrar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem para os seus colegas de formação, né, que desejam ingressar no serviço público? Seja uma mensagem de motivação, uma dica de professora? Eu quero deixar, claro, uma mensagem motivacional, né? Dizendo que para estudar para concurso precisa ter persistência, precisa ter disciplina, cuidar da sua saúde mental, eu acho extremamente importante, nem sempre a gente fala sobre isso, né? Então, temos que ter aquele equilíbrio de estudo com muita dedicação, lembrando que o corpo também precisa dos momentos de lazer, mas com sabedoria, né? De que forma eu vou buscar esse lazer? Uma forma com sabedoria. Então, momentos de relaxamento, momentos de socializar, mas sem exagerar nos sentidos de quem não está se preocupando com estudo, prezando pela saúde do seu cognitivo, prezando pela sua saúde corporal. E também gostaria de deixar, Thaís, rapidamente, os concursos mais importantes aí dentro da nutrição que a gente está atualmente. Então, CFN, quem está estudando para o CFN, nós temos curso aqui dentro do Estratégia, segue firme, é uma ótima oportunidade. PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal também, com a banca Sebrasp, maravilhosa oportunidade aí com salário de 8.700 a 11.500 inicial. PB Saúde também está aí rodando. SMS Salvador vai ter prova mês que vem. CIMAP de Porto Alegre também, bastante interessante os salários. Prova só dia 15 de dezembro e tem um monte de prefeitura abertas. Vocês podem acessar o nosso blog do Estratégia. Lá vocês encontram todas as possibilidades dos melhores concursos dentro da nutrição. Uhum. E lembrar, para quem não é aluno do Estratégia, né, acessar nossos cursos. Geralmente, as primeiras aulas, a primeira aula de cada disciplina é gratuita para você baixar, poder conferir o material, ver se gosta. Eu falo geralmente porque às vezes é uma matéria muito curta, né, e só tem uma aula, um PDF. Então, essa não vai ser gratuita, mas de forma geral, né, são aulas bem divididas ali, que você pode baixar. A primeira aula é aula mesmo, então a gente chamar 00, não é uma demonstração, já é com conteúdo firme e forte lá. E além disso, estratégia, eu acho que é o único do mercado aí que dá uma garantia de 30 dias para você testar o material, pode baixar, estudar. Tem tanta certeza de que você vai gostar do material que é 30 dias a garantia. Se não gostar, tem devolução de todo o dinheiro, sem burocracia, sem enrolação, né? Então dá para testar o material, conhecer, né? E caso não goste, não vi essa entrevista, decidi que não, concurso público não é para mim, acho muito difícil, né? Vou pedir a devolução do dinheiro, ou não gostei do material, que eu acho mais difícil ainda, pode pedir devolução também. A gente se Importante, garante, né? importante é testar o material, gostar, e muito em breve está me dando entrevista aqui, primeiro como aluno aprovado, depois como profissional também. Tá, Amanda, eu quero agradecer Legal. mais uma vez
pela sua disponibilidade e fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais a carreira. Acho que no meu trabalho eu aprendo muito também sobre as carreiras, né, e ver o quanto o papel do nutricionista é importante, no seu caso, no âmbito escolar. E às vezes a gente nem para pensar nisso, na importância do nutricionista, do papel do nutricionista na vida das crianças ou na vida das pessoas como um todo, né? Então, gostei muito de conhecer um pouco mais sobre a sua carreira. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado também. Muito obrigada, Thaís. Eu fico à disposição da estratégia dos alunos, claro. Fica o nosso convite. Se quiser trocar uma ideia comigo, posso deixar meu Instagram? Claro, claro. @prof. Amanda Menon. Tô lá com todas as novidades do mundo dos concursos da nutrição, em contato com os nossos alunos. Dentro das nossas, se você for nosso aluno, também terá acesso no curso, no fórum, né? Das discussões. Então, fica o convite. Tá, Amanda, Muito obrigada. mais uma vez, obrigada. E quero convidar o pessoal também que está nos assistindo, conhecer um pouco mais dos nossos cursos e acessar o nosso blog, que é de forma gratuita, não é só para o aluno, para ficar por dentro de todas as oportunidades, não só para nutricionistas, mas para a área da saúde como um todo e os concursos de forma geral. É só acessar estratégiaconcursos.com.br. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.